Sábado, dia de novembro, sábado agora, dia 14, não é? É o Dia Mundial do Diabetes. E os números da doença no Brasil e no mundo são alarmantes. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, mais de 400 milhões de pessoas têm a doença. E no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são cerca de 14 milhões de pessoas com essa doença e 500 novos casos aparecem por dia no país. E para falar sobre diabetes, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Ana Gabriela Fux, presidente da Regional do Rio de Janeiro, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela já esteve com a gente aqui à 1h da tarde, teve tanta pergunta que a gente pediu para ela voltar agora às 4. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, tem uma pergunta aqui já direto, porque são muitas chegando, a gente vai seguir diretamente com as perguntas dos assinantes. O Fernando Teles quer saber o seguinte: mesmo controlando o aumento da glicemia, com a aplicação de insulina de efeito rápido, não é recomendado o consumo de açúcar? Quais os efeitos disso a longo prazo? Não é recomendado. Na verdade, o tratamento foi melhorando e os pacientes foram achando que podem comer açúcar desde que apliquem insulina. Isso não deve ser feito, a insulina tem efeitos deletérios também, e isso vai engordar, vai causar uma maior resistência insulínica, então não deve aplicar mais insulina, comer açúcar e aplicar insulina. Comer um pedaço de bolo e aplicar Dobra insulina. a dose de insulina. Não, isso não funciona. Próxima pergunta da Neide Santos, do Rio de Janeiro. Tenho 67 anos. Depois de uma viagem onde quebrei a minha dieta, minha taxa de glicose, que sempre foi normal, ficou elevada a 137. Voltei para a dieta. Isso seria suficiente para resgatar a normalidade, mesmo com histórico familiar de diabéticos? Então, na maioria das vezes, muitos casos, o primeiro tratamento indicado é dieta e atividade física. E se só com a dieta e atividade física a glicose normaliza, atualmente o critério de normalidade é abaixo de 100, você está bem. Isso não quer dizer que você curou a doença. Você tem o gene, você tem a predisposição e você nunca vai poder receber a alta do seu médico e dizer esquece diabetes. Mas você está bem controlada só com a dieta e não precisa de nenhuma medicação. Isso acontece sim. Atenção para a vida inteira. Ó, o Paulo Francisco de São José do Rio Preto, São Paulo. O açúcar de coco pode substituir adoçante? Não, nenhum açúcar deve ser consumido, nem de coco, nem mascavo. Adoçante pode. Os diabéticos podem ingerir todos os tipos de adoçante, aí vai de acordo com o paladar, mas açúcar não. Qual que é o preferível? Vai Depende do paladar. O Paulo Francisco, essa pergunta, a próxima que está vindo aqui, diz o seguinte: o consumo de mel de abelha faz mal aos diabéticos, João Pedro Cordeiro? Como eu acabei de falar, o mel não é recomendado, faz mal sim, aumenta muito a glicemia. O diabético, o ideal é que ele se adapte a um paladar menos doce, Nem né? geleia real? Não... Oi? Nem aquela geleia real? Só geleia sem açúcar. A geleia que é adoçada com açúcar não pode, também não pode. Tem mais perguntas aqui. A gente acha o mel tão inofensivo, né? Parece tão natural. O Ronildo Quirino, de Betim, Minas Gerais. O diabetes causa impotência sexual? Sim, sem dúvida, a impotência é uma das principais e mais frequentes complicações do diabetes. A boa notícia é que pode ser prevenida se o indivíduo tiver um controle metabólico, controle da glicemia bem adequado, e aí você previne muito a incidência de impotência. Próxima pergunta aqui do Antônio de Carvalho, do Rio. Qual é a relação entre diabetes e Alzheimer? É verdade que diabético tem mais chances de desenvolver Alzheimer? Então, recentemente a gente tem tido algumas publicações que correlacionam as duas doenças. Seria um depósito de substâncias glicadas, o excesso de glicemia causaria um dano a nível celular e isso aumentaria o risco de diabetes. Esses estudos são recentes, mas parece que sim, essa relação existe. Tem que ficar atento. A Ana Beatriz Scarpelin Machado quer saber o seguinte: com o tempo, o organismo pode criar resistência à insulina sintética? Na verdade, o que causa resistência insulínica é o aumento do peso, não a insulina em si. Então, todo diabético, por isso que a gente fala muito de alimentação. Às vezes o diabético troca um açúcar por um alimento diet e acha que pode comer à vontade porque não tem açúcar. Muitas vezes o alimento diet, ele engorda mais do que o comum, porque no lugar do açúcar, eles colocam gordura. Então, se ele engordar mais, ele vai criar uma resistência insulínica, que ele ainda produz e a todos os tratamentos dele. Então, a resistência insulínica é um fator não só desencadeante, como complicador. O Luiz Weisman diz o seguinte: tenho 52 anos e fui diagnosticado com diabetes tipo 2 há cerca de 4 meses. Perdi 20 quilos, consegui estabilizar os níveis de glicemia entre 93 e 120. Quando os níveis estiverem baixos, eu posso comer uma vez ou outra alimentos proibidos para diabéticos? Bom, parabéns para ele primeiro, né? Conseguiu perder 20 quilos. Ele merece comer o que ele quiser, ele perdeu 20 quilos. Claro, assim, se ele está
com os níveis controlados, como eu já falei, ninguém segue 7 dias por semana, 24 horas por dia. Um quindim? Um quindim você pegou pesado, mas umas colheres do quindim pode. Tão difícil controlar. A Glaucelina Braga Celestino quer saber o seguinte: meus índices glicêmicos variam de 110 a 115. É necessário entrar com medicação ou basta uma dieta hipoglicêmica? Teoricamente, para esse nível, uma dieta com restrição de açúcar e atividade física vão corrigir. Mas é claro que você precisa ver, cada caso é um caso. Às vezes é um indivíduo que não é obeso, então você não tem o que tirar, ele não pode fazer atividade física. Então, na verdade, você tem que ver um médico e ele vai te dizer qual é o melhor tratamento. Mas parece funcionar. Demóstenes Dias diz assim: o transplante de pâncreas é indicado em quais casos? Qual a situação atual do transplante custo-benefício? Na verdade, a gente já está evoluindo para o transplante de ilhota, onde se transplanta as células que produzem insulina. Isso já foi uma revolução, mas é indicado para diabetes tipo 1, que representam, enfim, em torno de 5 a 10% dos casos de diabetes. Que geralmente é de criança, né? Diagnosticado, exatamente, na infância, é uma doença autoimune, onde a criança ela tem um gene que predispõe ao desenvolvimento dessa doença, ela destrói as células que produzem insulina e as insulinas. Então, dependendo do caso, não são todos os tipos 1 que têm indicação de transplante em hipótese alguma. O Lorivaldo quer saber o seguinte: tem um histórico de diabetes da minha avó paterna. Aos 23 anos parei com o consumo de açúcar por opção própria. Sempre fui atleta, mas hoje, aos 42 anos, reduzi o ritmo de atividade física. Quais são os riscos, as implicações dessas mudanças no cotidiano? Todo mundo que tem um familiar diabético tem um risco maior. Quanto mais próximo esse familiar, maior é o risco. Então, a avó, o risco é menor do que pai e mãe, né? Mas a gente não consegue numerar ao certo. O fato é que se você se mantém no peso ideal e faz atividade física, você está fazendo a melhor prevenção possível para desenvolver diabetes. José Lima diz assim: diabéticos podem comer frutas moderadamente? Sim, a fruta, muitas vezes até ela substitui o doce, né, a sobremesa. Então a frutose pode ser ingerida com moderação e evitar os sucos, porque eles contêm uma quantidade maior de frutas e um índice glicêmico maior. Queria agradecer demais a sua presença aqui, tirando muitas dúvidas, dúvidas nossas, inclusive, né, Sidney? Principalmente não poder comer doce, não poder comer mel, não poder comer nada. Quindim. A gente só ficou triste aqui hoje, não comi nem sobremesa, viu, na hora do almoço. É verdade. Foi testemunha, né? foi testemunha. Foi testemunha, então valeu a entrevista. Obrigada, viu? Nada, prazer.